em busca da identidade perdida. Portanto, a questão que nos propomos refletir é complexa e absolutamente necessária. É preciso encontrar uma resposta e levá-la a quem precisa. A humanidade encontra-se numa profunda crise existencial, fruto de um relativismo de valores que destruiu as referências necessárias a uma vida feliz. Instalou-se o individualismo e, insanamente, pensamos que as nossas escolhas pessoais só a nós dizem respeito, fazendo assim um movimento contrário àquele que nos é natural: estar em relação com o mundo. Somos sistema, somos rede interligada, somos responsáveis uns pelos outros. Ausentar-nos dessa responsabilidade é anular a consciência, pois deixo de estar aberto para o mundo e circunscrevo-me a mim próprio. Opto por participar em redes ditas sociais, cujo maior atrativo é a possibilidade de me desconectar de outrem sem que haja compromisso anterior, pois com a mesma facilidade com que me conecto, também me desconecto, e assim nos vamos tornando autistas no mundo. É preciso voltar às origens, é preciso reencontrar a criança que somos, a criança que ficou aprisionada dentro de nós, reprimida pelo contexto sociofamiliar no qual crescemos e nos desenvolvemos. Esta criança encontra-se desnutrida, mas viva, porque a esperança é a última a morrer e as crianças têm sempre esperança, acreditam sempre, a não ser que já estejam contaminadas pela incredulidade adulta e de si mesmas já pensem que não vou ser capaz. À parte disso, é sempre possível reencontrá-la, nutri-la e dar-lhe o colo que tanto necessita, e dessa forma termos um reencontro connosco próprios e nos tornarmos mais humanos neste processo de formação, construção e reconstrução. É preciso reencontrar a nossa criança interior e colocá-la em contacto com a vida, para que ela possa experimentá-la e assim transportar consigo uma vivência que é única e intransponível a outros por palavras. Experimentar a vida é observá-la, é pensá-la, é senti-la e é agir nessa mesma vida como um ator, uma personagem singular. A vida é uma pulsão, é uma força, é uma dinâmica. A dinâmica favorece a construção de algo concebido no espírito humano e que é operacionalizado através da palavra, pensada e dita, porque a palavra codifica, dá forma, dá contorno, define. A criança que observa a vida e a contempla vai poetizar sobre a vida e vai permitir que a própria vida faça de si um poema, porque um poema reporta a vida experimentada, sentida e pensada. A criança experimenta o sol, o ar, o mar, a terra. Tem em si toda a curiosidade necessária e impulsionadora para viver. Quantas crianças hoje estão privadas de usufruir destas vivências? Quantos adultos não pisam a terra e a erva, a grama, durante meses a fio? O que nos pode impedir de experimentar? O medo. O medo incutido através da conhecida chamada de atenção envolta em genuíno cuidado. Cuidado com isto, cuidado com aquilo, vê lá não caias, não apanhes demasiado sol, não comas isto. O medo paralisa o espírito, a alma e o corpo, e a partir daí é fácil entrar numa privação existencial, instalando-se um processo de letargia e morte espiritual. Como fazer frutificar a árvore que sou, se receio semear e não colher? Como poderei criar, se receio a não aprovação de outrem? E é assim que o medo impede de crescer por dentro. O medo produz um estado vegetativo de morte para a vida. Nesta morte, podemos encontrar vários refúgios com aparência de vida. Perante a ausência de sentido do ser, o indivíduo anestesia-se para a vida, porque não vê a vida como um dom, um presente, que deve ser valorado e usufruído com dignidade. O consumismo é uma forma de nos anestesiarmos para a vida. Não são apenas as drogas ilícitas que produzem este estado anestésico, mas antes tudo aquilo que produz clivagens na nossa relação com a existência. Isto acontece quando embutamos o nosso pensamento. Note-se que vivemos na era da tecnologia e não na era do pensamento. Tem-se desvalorizado o conhecimento reflexivo, ou seja, o pensamento, em favor do conhecimento técnico.
E nisto o século XX foi mestre, em produzir seres automatizados, escravos de uma falsa existência, que assim o é pela ausência de vida que emana. O indivíduo deixa de ser no mundo para fazer no mundo alguma coisa que aparentemente é para benefício próprio. No momento presente, as profissões de sucesso são na área da gestão e do marketing. Até as profissões mais assistencialistas e de cuidado têm sido banhadas por teorias mecanicistas que olham o ser humano como um produto de consumo e também como uma máquina sujeita a condicionalismos externos. A dimensão espiritual da vida tem sido fortemente negligenciada e isso tem contribuído para o estado de letargia em que o homem se encontra. Daqui decorrem as suas crises existenciais. Na verdade, amputada a capacidade de pensar, fica igualmente comprometida a nossa capacidade de sentir e também a nossa capacidade de existir. Importa ter consciência deste estado vegetativo, sem a qual não questionaremos o sentido do ser. Esta tomada de consciência implica um encontro com uma dimensão que se encontra anulada, em muitos casos, desde sempre na vida do sujeito. A impossibilidade de experimentar a simplicidade da vida decorre de um conjunto de condicionalismos de conveniência, ainda que temporário, de ordem sociofamiliar a princípio e, consequentemente, de ordem intrapsíquica. Hoje, temos uma geração de jovens que pouco ou quase nada pisou a terra, que desconhece o quente na pele de um escaldão de um longo dia de praia, que não conhece o sabor da chuva. Gente que vive encapsulada num aparente conforto circunstancial, que em nada se compara às origens da vida. Passamos de uma cultura nómada para uma cultura sedentária, em que até o corpo, como dimensão concreta e material, perdeu em grande parte a sua função. O corpo deixou de se esforçar e o cansaço atual advém desta estaticidade. E aqui encontramos uma palavra-chave para o tema que nos conduz a esta reflexão: as origens. Como podemos encontrar um sentido do ser e caracterizar a nossa identidade se desconhecemos as nossas origens? É preciso conhecer as origens que nos fazem ser espírito, alma e corpo. Se não compreendermos, aceitarmos e integrarmos estas três dimensões, algo em nós permanece oculto e sem vida. Andaremos amputados de nós próprios, com um falso sentido de existência. Alguma destas dimensões, padecendo por desnutrição, condicionará que o todo padeça também. Somos sistema. O que são estas três dimensões? Depois de encontrarmos esta resposta, poderemos avançar na instância da singularidade do eu, da história humana, da importância de buscarmos as nossas origens e construirmos o fio condutor desde o princípio em que a vida apareceu e nós nascemos. Toda a identidade pressupõe uma história do eu na história do todo, a família. Olhar a história pressupõe um encontro consigo mesmo. Certamente encontraremos dor, não há vida sem dor. A dor assiste a vida. A maternidade é alcançada por meio da dor, a dor física da gestação, do parto, do amamentar e tudo o que se segue, mas também a dor que decorre das perdas pessoais que lhe estão associadas, perdas de projetos pessoais, de expectativas frustradas. É necessário dar um sentido a esta dor. A dor só ganha sentido quando é pensada, logo sentida e assim integrada numa parte da história que se pretende reescrever. A história de vida de uma pessoa é um texto a ser decifrado. É esta história que codifica o sujeito, que lhe confere uma identidade. À medida que se escreve e reescreve esta história, a identidade vai sendo consolidada. O processo de construção da identidade acontece até à morte. A crise de identidade decorre da percepção do sujeito de um desconforto consigo mesmo. Alguma peça dentro de si está fora do sítio, como se de um puzzle se tratasse. Alguma letra nesta palavra, neste código que sou eu, não se conjuga com as restantes. Podemos estar perante um falso self. Apercebo-me deste falso self ao contemplar o reflexo do eu no espelho da consciência. Quem sou eu? Esta imagem que vejo de mim traz-me paz interior? Revejo-me nela? Ou só encontro algumas partes comuns comigo mesmo, as quais, estando desintegradas, me provocam a percepção de existirem buracos negros de informação na minha história? É ao tomar consciência de mim mesmo que me confronto com a existência humana, o seu sentido e o seu sentir.
surgem questões existenciais. A consciência é a existência. Entender o sentido da existência como um dom e que é o fundamento que leva à diferença existencial entre o eu e o outro, o eu e o tu. A aceitação desta diferença promove a construção de um verdadeiro self, uma vez que o outro me comunica que quer que existas independentemente de como existas. A identidade do sujeito, como uma identidade de diferença, remete-nos, mais uma vez, para a ideia de historicidade, a qual nos confere exclusividade, singularidade à nossa existência. É no espaço da relação interpessoal que me confronto comigo e com os eus de mim, ainda que apenas um self seja predominante e me caracterize como sujeito, conferindo-me singularidade. Não é possível saber quem sou sem me situar no mundo e me relacionar com os outros. Quem vê o todo localiza-se. Temos necessidade de narrar aos outros a nossa história para nos podermos identificar connosco próprios. A psicoterapia é um espaço privilegiado para que tal aconteça. É aqui que o sujeito pode dançar livremente. É preciso pensar o todo. É preciso olhar para fora e contemplar o mundo. Esquecer-se de si e descobrir que o mundo existe independentemente de mim. E assim ser genial. Nascemos para olhar para fora e contemplar o mundo. É assim que nos esquecemos de nós próprios e descobrimos que o mundo existe. É assim que desenvolvemos a capacidade de relacionar o particular, que sou eu, ao geral, que é o mundo. O processo de crise identitária implica um esvaziamento. É um processo que ocorre perante a abertura ao mundo, na qual o sujeito recusa o fixo e o definitivo e inicia uma procura do sentido do humano a partir da análise do ato de conhecer. A crise decorre de problemas estruturais, constituindo-se como uma tentativa de reabilitação ou reequilíbrio através da busca de fundamentação, ou seja, da própria história. A responder a questões como: o que me aconteceu, por que me aconteceu, como me aconteceu. Descobrir o outro implica descobrir-me incompleto, imperfeito e inacabado. Pode gerar-se um processo de atração, isto é, o desejo de um outro si, de um outro self que me complete, mas também pode gerar-se um processo de rejeição, por existir uma diferença percebida, que ainda que necessária, não deixa de constituir uma ameaça. A consciência identitária é concebida na diferenciação. Através da crise, podemos ressignificar a identidade, reengajando o indivíduo com a sua autenticidade, com o seu verdadeiro self. Tornar-se indivíduo significa realizar-se em plenitude, ou seja, encontrar o eu real. Significa conviver com o mundo na individualidade consciente. Eu sou eu, isto é, uma rosa é uma rosa e só se realiza enquanto tal. Se a rosa se definir como cravo, algo irá mal, pois não será nem uma coisa e nem outra, e não se cumprirá naquilo que a trouxe à vida, ser rosa. Por definição, entende-se por existência vir de alguma coisa, portanto, ter uma origem, um começo, um princípio. O homem é uma existência por ser um projeto, isto é, uma antecipação do que será. O homem é o único com capacidade de se projetar, concebendo no seu espírito este projeto, esta vontade. O modo de existência vai depender do modo como a consciência a apreende, a encontra, do modo como esta mesma consciência lhe atribui sentido. Existir é viver, viver é abrir a consciência ao mundo. Somos por natureza seres excepcionais, porque somos exceções. Ninguém é igual a ninguém, nem física nem psicologicamente. Mas desde a infância somos conduzidos a nos tornarmos semelhantes uns aos outros, por se entender ser essa a normalidade. O próprio modelo de ensino retrata esta anulação da excepcionalidade, mas este caminho começa a ser traçado no seio familiar, porque também a família, como unidade de estrutura social, é conceptualmente formatada, tendo que obedecer a tal definição para ser aceite. E assim, passamos de seres excepcionais a seres banais e pouco ou nada podemos acrescentar à vida. O ser aceite pressupõe ser tomado, ser integrado, fazer parte. Ora, se a diferença, e somos todos diferentes, não for considerada uma riqueza no plano existencial, unir-se-ão esforços para anular essa diferença,
porque a mesma não é aceite e pode ser percepcionada como uma ameaça à estabilidade do todo. É condição humana a necessidade de se sentir pertença, de integrar, de nesse caminho o ser vai anulando as suas vontades, as suas curiosidades, os seus sonhos, trocando tudo isto por um falso sentimento de pertença envolto numa grande ausência de amor. O sentir-se amado é essencial para se sentir seguro e experimentar o mundo, sabendo que posso ir e voltar quantas vezes forem necessárias. A qualidade da relação de vinculação estabelecida com a figura ou com as figuras de referência na infância é essencial no desenvolvimento do sentimento de si, da definição da identidade pessoal. Quem sou eu? Do que sou capaz, como os outros me veem. O ser humano caracteriza-se pela qualidade das relações significativas que mantém ao longo da vida de forma continuada. Uma experiência precoce de abandono tem sérias implicações no processo de formação da identidade, gerando dúvidas a respeito das futuras relações. O ser abandonado vê em si a responsabilidade desta perda, como se dissesse a si mesmo: não sou digno de ser amado. Portanto, e para concluir, alguém que foi abandonado e que não se sente amado não pode estar disponível para explorar o mundo, não pode estar disponível para a vida, porque a vida feriu. E assim, este ser ausenta-se da vida, fechando-se numa redoma à qual cinge a sua existência. Isola-se, fecha-se para a relação com o mundo. O ser deixa de cumprir a sua função no mundo e para o mundo, porque alguém também o fez, quando não o amou, não o aceitou, não o integrou. É preciso restituir o sentimento de si no valor da excepcionalidade de cada ser humano. É preciso viajar no tempo e reescrever a história, tornando-a passado, deixando de ser vítima e passando a ser autor da vida que se experimenta todos os dias. É preciso sonhar com o futuro, vendo-o como um imenso horizonte de possibilidades.